Êxodo 33, e eu quero falar hoje sobre algo que Moisés passou em sua vida, e eu não quero demorar com você, né? Como já falei, eu sei que você está cansado. A partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, Senhor, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Olha o discurso de Moisés. Moisés está conversando com quem? Com o próprio Deus. Há um diálogo de Moisés com o próprio Deus. E diante de alguns fatos que aconteceram, se você olhar aí o capítulo 32, por exemplo, você verá que o povo, quando Moisés subiu ao monte, ele teve aquela ideia maravilhosa, né, junto com Arão, de construir um bezerro de ouro. Aquela ideia fantástica que eles tiveram. E construíram um bezerro de ouro e ficaram adorando aquele bezerro de ouro. Mas aquela adoração ao bezerro de ouro se tornou, na verdade, uma festa da carne. Aquilo se tornou um grande carnaval, ok? E aí, naquilo tudo, Deus se aborreceu, Deus ficou irado. E quando Moisés desce, você já sabe a história, muitas pessoas morreram naquele dia, e Moisés vai ter um outro diálogo com Deus. Moisés vai conversar com Deus. Na verdade, a gente começa a ver um líder. Moisés era um homem extremamente paciente, a Bíblia diz, um dos homens mais pacientes sobre a face da terra, e ele era um líder extraordinário, um homem extraordinário, que aprendeu com o Senhor, mesmo com todos os seus erros, suas falhas, ele aprendeu com Deus no caminho do deserto. Foi no deserto que Deus ensinou muitas coisas a Moisés. E nessa jornada, nesse momento, Moisés tem esse diálogo com o Senhor. Há um momento que Deus queria destruir todo o povo e ficar só com Moisés. E Moisés clama como intercessor que ele era e diz: Deus, não faça isso, porque os outros povos vão dizer isso do Senhor, que nos tirou do Egito e matou todo mundo. E Deus queria começar tudo por Moisés, mas Moisés então intercede, ele clama pelo povo, e Deus então, pela intercessão de Moisés, preserva o povo. Moisés, ele continua a sua jornada, mas ele, naquele momento, ele não queria o povo somente. Deus disse: você vai seguir em diante, mas Moisés, no meio dessa conversa, vai deixar algo muito claro para Deus. Olha só o que ele vai dizer, versículo 13, deixa eu repetir: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, se não fores conosco, o quê? Não nos envies ou não nos faça subir desse lugar. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com a gente, nós não vamos arredar o pé desse lugar. Nós não podemos sair daqui sem a tua presença. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? E aí vem uma pergunta extraordinária, no versículo 16, a parte B: que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Olha a pergunta que Moisés faz a Deus: que mais então nós podemos fazer para nos distinguir dos outros povos que existem sobre a face da terra? Porque povos tem muitos, existem povos aos milhares, mas há uma distinção entre esse povo e os demais povos. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face,
porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Qual era a grande preocupação de Moisés, queridos? A grande preocupação de Moisés, a você ler esse texto, era a presença de Deus. Essa era a grande preocupação de Moisés. Não era alcançar objetivos, não era ter poder, não era ter fama, não. A grande preocupação de Moisés era a presença de Deus. Ele sabia disso. O interessante é ver o diálogo, e quando a gente lê esse diálogo de Moisés com Deus, nós vemos os argumentos apresentados por Moisés. Quantos argumentos, como que Moisés, ele conversava com Deus de uma forma tão, vamos dizer assim, um relacionamento tão profundo, de abrir, tão íntimo. Ele colocava diante do Senhor seus sentimentos, seus desejos, suas fragilidades. Em algum momento ele chegou a colocar sua ira. Ele expressava para Deus realmente o que sentia. E quando Deus planejava algumas coisas, talvez a gente pense, mas Deus mudou os seus planos. Deus não muda planos. Ele sabia tudo o que ia acontecer. E ele deixou para nós lições importantes, justamente através desse comportamento de Moisés. E é interessante que nos dias de hoje, e em tantos outros tempos também, enquanto alguns menosprezam essa presença de Deus, e ainda outros, eles gostam de se basear apenas em palavras proféticas de terceiros. Eu creio, irmãos, olha só, eu creio que exista ainda uma geração com o mesmo clamor de Moisés. Eu creio que existe, e eu creio que essa geração está aqui dentro também. E existe uma geração lá fora que tem o mesmo clamor de Moisés, o mesmo desejo de Moisés. Para que eu vou fazer a ETM? Por que o pastor Sandro vai... Eu vou abrir mais uma turma. É só abrir mais uma turma? Porque eu vou abrir minha célula. É só abrir mais uma célula? Aí vamos construir aqui. É só construir isso aqui? Eu posso dizer a você que bons profissionais fazem isso. Eu posso dizer a vocês que bons educadores podem fazer isso. Eu posso dizer a você que tem gente que pode fazer melhor do que nós. Só tem uma coisa que fará a diferença entre nós e eles, é a presença de Deus. Porque das coisas pequenas que podem parecer, eu só vou abrir uma turma. Eu estava na escola de pastores e pensando, eu já tenho todo o material, tudo montado para dar todas as aulas. E eu fico pensando, eu não posso me acostumar a pensar que abrir mais uma turma da escola é uma coisa simplória, que parece uma coisa que insignificante, sem valor. Não! Senhor, esteja comigo para mais uma aula, esteja comigo para ministrar mais uma aula, para ministrar mais uma turma, para que se levante uma geração preparada, para que se levante uma igreja que esteja consolidada na fé, baseada na sua palavra, para que se levante uma igreja madura. Porque, queridos, ter uma igreja local lotada, eu confesso a você, não é difícil. Que isso, pastor? Não é difícil. É só você usar as estratégias certas, o marketing certo, as mensagens certas, que você alcança isso. Você consegue alcançar isso. Mas quando nós temos alguém que no meio disso tudo, como há esse povo aqui também, que não quer fazer nada se não for com a presença do Senhor, nós vamos ter guerras, batalhas, porque Moisés já sabia o que iria acontecer. Moisés tinha certeza absoluta. O pior é que existem ainda aqueles que se acham tão capazes, que são tão bons, e a gente já, por ser tão acostumado, né,
a fazer bem tudo certinho, já tem tudo montado, já tem tudo organizado, e eu vou repetir mais uma turma, eu vou fazer mais uma célula, eu já sei a programação como tem que ser, e a gente começa a fazer a mesma coisa sempre, há anos e anos fazendo a mesma coisa. Você tem que colocar uma coisa no seu coração, querido: não saia daqui sem o Senhor. Não saia daqui sem a presença de Deus. Não faça nada sem Deus te dirigir. Não faça nada sem Deus te conduzir. Não faça nada sem Deus mandar você fazer. Não faça nada sem a presença dEle. Não faça nada sem a unção dEle. Você precisa entender isso. Moisés tinha essa consciência. Existia uma pergunta muito interessante que Moisés fez ao próprio Deus. Eu citei para vocês no versículo 16, parte B. Senhor, tudo bem, nós vamos caminhar. E o Senhor disse que o Senhor vai comigo. Com o povo não, mas de longe, o Senhor vai de longe. Não, Senhor, não é isso. Porque qual será a diferença nossa para os outros povos? Porque o que nós temos, os outros povos têm melhor ainda. Qual será a nossa diferença? Moisés estava dizendo: se o Senhor for conosco, há uma diferença. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos ser diferentes dos outros povos. E naquele tempo era para conquistar uma terra, era para vencer inimigos. E o que dava medo aos inimigos? Não era o exército de Israel, porque era fraco, mas era o Deus de Israel que assustava os outros povos. Por quê? Porque eles já ouviram falar dos milagres, das coisas extraordinárias no Egito, aquelas notícias correndo. Imagina só, Cris, as notícias corriam, não tinha a internet que nós temos hoje, mas as notícias correram entre as nações. Quem está vindo aí? Aquele povo. Que povo? Aquele povo do Deus de Israel, o grande eu sou. Eles estão vindo aí, que assustava os outros povos, era a presença de Deus. Moisés, ele tinha consciência, tanto porque havia um pecado contra o Senhor, haviam criado um bezerro de ouro, e Deus tinha todas as justificativas de sair fora daquele povo. Será que é possível? Será que é possível realizar coisas, mesmo movimentos na igreja, sem a presença de Deus? Será que isso é possível, irmão? Pensa comigo. Será que é possível? É possível. Sabia disso? É possível a gente fazer movimento na igreja sem a presença de Deus? Sim ou não? Claro que é possível, irmãos. Fazer movimento é muito fácil. Criar a igreja como se fosse um promotor, uma promotora de eventos. Eu estava escrevendo essa semana um material para o presbitério da igreja sobre os alvos para 2024. E eu estou lendo, estudando algumas coisas, e uma das coisas que eu estava escrevendo lá, metas da igreja. Qual o alvo? Porque uma igreja que não sabe o que ela quer, ela não chega a lugar algum. Então ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um foco. Sem foco a gente não alcança nada. E uma das coisas que eu escrevi foi: nós não somos uma empresa de entretenimento. A igreja não é uma empresa de entretenimento. Eu não vou fazer musicais, eventos, encontros para ser um entretenimento para as pessoas. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer musicais, teatro, dança, louvores, células, mas com um foco, com um objetivo, com a presença de Deus conosco. Eu lembro quando o pessoal saía para levar comida, por exemplo, aos moradores de rua, o pessoal levava aqui, né? Fizeram isso por muito tempo. E aí uma das coisas que eu falei para eles foi o seguinte: falei, olha só, pessoal,
dar comida às pessoas à noite, no sábado, no Alcântara, tem milhares fazendo isso. Inclusive, a própria Prefeitura de São Gonçalo, uma vez, nos pediu, e pediu às igrejas, que revezassem. Por que estava acontecendo? Era tanta comida sendo levada, que eles estavam jogando fora. No outro dia, tinha pilhas de quentinhas jogadas fora, porque era muita gente, e não só igrejas evangélicas, mas outras religiões fazendo a mesma coisa. Então, qual era a diferença? Qual é a nossa diferença? Você acha que é só dar comida? Não. Tem que ter a presença de Deus. Tem que ter a ação de Deus, tem que ter palavra. É a palavra, claro, você vai levar o alimento para a pessoa parar e te ouvir, mas é a palavra. E uma vez que ela receba essa palavra, ela aceite essa palavra, e ao receber essa palavra, ela será transformada. Porque ninguém vai sair daquela rua se não for transformado pelo poder do Espírito Santo. É impossível. Nós podemos ter excelentes profissionais. Eu conversava com o pessoal essa semana, e me contando algumas histórias, né, que a gente ouvia por aí, né? E a gente, no meio dessa conversa, eu falava, olha só, como que a gente percebe que em púlpitos, por exemplo, ou então em eventos, nós podemos ver pessoas com talentos extraordinários, mas quando você conhece a vida das pessoas, você percebe que não tem unção nenhuma, não tem vida com Deus, não tem vida com Deus pelo caráter, porque é um caráter totalmente longe dos princípios do Senhor. Eu quero que você guarde uma coisa, a preocupação de Moisés tem que ser a nossa preocupação. Eu preciso me preocupar com isso. E eu pergunto a você, você acha que você pode continuar a sua vida sem ter a presença de Deus? Você acha que a sua vida vai continuar do mesmo jeito sem a presença de Deus? Você não pode sair hoje desse lugar sem a presença de Deus. Você tem que sair hoje, talvez do estado que você está aí online, ou do momento que você vive aqui hoje, decidido, convicto, de que eu saio daqui hoje, não porque eu vim simplesmente a um culto, e me esforcei para estar aqui, mas eu vim aqui para também ouvir a palavra de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus, ter a convicção de que cada passo que eu der, portão para fora, ali, na rua, para minha casa, eu preciso levar a presença de Deus comigo, eu preciso ter a presença de Deus comigo, e eu tenho que clamar como Moisés clamou, eu não saio daqui, se não for com a sua presença, eu não vou mover nada, se o Senhor não for comigo, eu não vou tocar esse instrumento, se o Senhor não tocar comigo, eu não vou pegar esse microfone, se o Senhor não pregar em meu lugar, eu não vou ir para a célula, se o Senhor não for comigo, eu não vou dar essa aula na ETM, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou lá para a rede de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair do lugar, se não tiver a convicção de que o Senhor está comigo. Por quê? Porque não vale a pena se Deus não estiver com você. A distinção nossa do que os outros fazem não é a iluminação, não é disputar quem tem o melhor som, não é disputar quem tem uma iluminação top, para ter um púlpito ou um templo, né, que as pessoas chamam de templo, eu não gosto, mas um local de culto, de adoração maravilhoso. A nossa distinção não pode ser essa. A nossa distinção é a presença do Espírito Santo. A nossa distinção é como nós nos comportamos. Essa é a nossa distinção. As demais coisas são apenas estratégias, métodos que utilizamos e nós podemos utilizar sim, porém, sem a presença de Deus, não dá. Pastor, aí eu quero te responder uma pergunta que você poderia fazer. Então, o que a presença de Deus vai gerar em seu povo? Você já parou para pensar nisso? Eu vou dizer para você, é simples a resposta. O que a presença de Deus gera em seu povo?
Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, meu irmão, você sabe qual é a resposta? O que é a presença de Deus diária em seu povo? Eu sei que tem gente que não gosta desse negócio. Não olha para o lado, fica perguntando. Tudo bem, meu irmão. Viu? A gente vai comendo 1 quilo de sal, a gente vai aguentando um ao outro. Se você não quiser perguntar, você não pergunte. É simples. Ninguém vai ficar chateado com você. Mas eu pergunto a você, o que a presença de Deus gera no seu povo? A resposta é muito básica. Não precisa de teologia para isso. Quer ver a resposta? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Você que está online também, abra sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 5. O que a presença de Deus gera em seu povo? O que então a presença de Deus vai nos distinguir dos outros povos? Tá bom, legal, bênção. Mas exatamente, na prática, como assim isso funciona? Como que existe essa distinção? Como que nós provamos essa distinção? Simples. Eu gosto muito de ter um pastor chamado Josué Campanha. Alguém já conhece o Josué Campanha? Já ouviu falar? Josué Campanha? Alguns aqui, tem gente que sabe, mas não fala, mas tudo bem. Eu gosto muito da forma como ele trata essa questão de liderança cristã, e ele fala muito da questão da simplicidade. É muito a minha identidade, também gosto desse tipo de fala e de prática, né? Às vezes a gente faz muitas coisas muito complexas para tentar alcançar um objetivo e as coisas são mais simples do que nós imaginamos. Então vamos lá, deixa eu te responder essa pergunta de forma muito simplista. Olha só o que está escrito em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Coloca na TV, por gentileza. Olha só, você quer saber se a presença de Deus está com o povo que se diz dele? É simples. Tem um resultado, tem um fruto, mas o fruto do Espírito. Na sua Bíblia, a palavra Espírito vai aparecer com letra maiúscula, certo? Por quê? Porque está indicando quem? O Espírito Santo de Deus. Se aparece com letra maiúscula, é porque está indicando, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Então, o fruto do Espírito, ou seja, o resultado daquele que diz que anda em Deus, que anda na presença de Deus, que vai se distinguir dos outros povos, o fruto é o resultado. Você planta e você vai ter um fruto, é o resultado dessa semeadura, desse relacionamento. O fruto do Espírito é o quê? Amor, vamos falar juntos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você quer uma resposta teológica profunda para isso? Você realmente precisa disso? Não. É muito simples, queridos. O que Moisés está dizendo, Senhor, eu não posso sair desse lugar sem ter a certeza de que o Senhor é comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, coloca o versículo 22, se o Senhor estiver comigo, o resultado na minha vida vai ser amor, alegria, vai ser paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Simples assim. Se você quer um povo que se distingue dos outros, quer conhecer um povo que se distingue dos outros, é só olhar o fruto. Se tiver esse fruto, com certeza, é a presença de Deus que está ali. Essa é uma luta diária que nós vamos viver. Igreja Renovar em Laranjal, e você, meu querido irmão, que está comendo 1 quilo de sal com a gente e aprendendo.
não vamos dar um passo sem a presença de Deus. Não abra uma turma nova sem a presença de Deus. Não faça isso porque você é bom. Nós temos escola de profetas, nós temos escola de pastores, nós temos escola de evangelismo e missões, nós temos escola de mestres, nós temos escola de servos, nós temos escola de treinamento ministerial, nós temos escola bíblica Renovar. Não te falta nada para você, não te falta absolutamente nada para você buscar ensino. Mas não podemos fazer nada disso sem a presença de Deus. E essa presença só irá ser manifestada pelo fruto do Espírito. Não se engane, meu irmão. Não é porque você fala a língua dos anjos, porque isso pode ser bom para você, mas isso não mostra caráter de ninguém. Não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, não é porque você sabe ter um ótimo talento para o teatro, para a dança, ou para o louvor, ou auxilia, enfim. O que importa no reino de Deus é um caráter transformado. Você não pode sair desse lugar sem a presença de Deus. Você não pode sair naquele portão sem a presença de Deus. E a presença de Deus, ela será manifesta em tua vida quando Jesus reinar no teu coração. Quando Jesus habitar na sua vida, quando você disser assim: Senhor, eu te recebo como único e eterno Salvador, reconheço meus pecados, eu recebo porque o que o Senhor fez na cruz por mim é o suficiente, e a partir desse momento eu quero viver esse fruto do Espírito. Eu sei que a minha carne irá lutar, militar contra esse fruto do Espírito, mas essa luta eu terei todos os dias. A minha carne não deseja amor, ou então um amor diferente do que o Espírito está ensinando. A minha carne deseja briga, ira, inveja, contenda. Eu quero brigar, eu quero discutir, eu quero arrumar problema. É isso que a sua carne e a minha carne querem. Enquanto o fruto do Espírito tem o quê? Mansidão, domínio próprio, aguenta firme. E é isso que irá nos distinguir dos outros povos. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Fique de pé em nome do Senhor.